Olá, espectadoras e espectadores do canal Conformidade Fiscal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Aos que estão chegando agora, eu sou Daniel Menezes, sou procurador da Fazenda Nacional e idealizador desse canal, em que eu discuto temas relacionados à justiça fiscal e conformidade tributária. Para os que já assistiram os vídeos anteriores, eu lembro sempre de pedir que se inscrevam no canal, marquem o sininho para receber aviso de quando tiver vídeo novo, comentem, divulguem o canal, só assim as ideias que a gente aborda aqui vão poder repercutir, vão poder reverberar na sociedade, gerar um debate interessante, construtivo, para a melhoria do sistema tributário e para o atingimento da justiça no nosso país. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje. Hoje eu decidi falar um pouco sobre tributação de heranças. Esse é um tema que não é muito abordado na faculdade. A maioria das pessoas tem pouquíssimo contato com o imposto sobre heranças na faculdade. Eu mesmo não me recordo de ter tido mais do que uma aula sobre isso. E, no entanto, esse é um tributo que tem uma importância enorme quando a gente fala em justiça fiscal, quando a gente fala em redução de desigualdades, né? O grande assunto da justiça fiscal nesse momento é a questão da desigualdade, né? Há um diagnóstico bastante consensual de que o mundo está cada vez mais desigual. Eu recomendo, para quem não está por dentro desse debate, eu recomendo fortemente que leia o livro do Thomas Piketty. É um livro bastante extenso, né? Uma leitura que não é tão rápida assim, mas é um livro que é definitivo com relação a esse diagnóstico de que o mundo está cada vez mais desigual. E é interessante a leitura do livro, né, das conclusões do Piketty, porque isso representa uma mudança de percepção com relação a algumas décadas atrás, né? Até a década, o Piketty fala, né, comenta que nas décadas de 50, 60, 70, a percepção era de que o mundo estava se tornando menos desigual, né? Que as pessoas, a diferença entre pobres e ricos estava diminuindo, né? Que tanto nos países desenvolvidos, né, considerados países desenvolvidos, como até mesmo nos países menos desenvolvidos, né, nos países em desenvolvimento. E ele mostra que essa percepção das décadas de 50, 60 e 70, ela estava muito relacionada ao cenário de pós-guerra, né? A verdade é que a guerra teve, não vou dar muito spoiler do livro, porque realmente vale a pena ler, mas a guerra teve, entre outras consequências, a destruição de riqueza, né? Então, cidades na Europa foram destruídas, né? Empresas simplesmente foram bombardeadas, plantas industriais foram bombardeadas. E isso fez com que o estoque de riqueza encolhesse. Consequentemente, logo após o final da guerra, as pessoas tinham meio que sido niveladas por baixo, né? Aquela pessoa que era pobre, não tinha nada durante a guerra, ela provavelmente continuava não tendo nada, ela não enriqueceu na guerra, ela não adquiriu grandes patrimônios, grandes fortunas. Mas aqueles que tinham alguma fortuna podem ter perdido essa fortuna ao longo da guerra, seja porque a fortuna era industrial e, como eu falei, as indústrias foram bombardeadas, seja porque era uma fortuna imobiliária, as cidades também foram destruídas, o preço dos aluguéis despencou, porque as pessoas não tinham dinheiro para pagar aluguel, enfim, toda a crise provocada pela guerra gerou uma redução do nível de riqueza. E aí as pessoas meio que foram postas todas num patamar mais parecido
e começaram, então, a sua caminhada. E no restante do mundo, não só na Europa, outros fenômenos geraram essa percepção, né? Melhorias na educação, a própria globalização da economia, fizeram com que a situação daquelas camadas mais pobres, naqueles países mais pobres, de fato subisse. Então, em termos médios, havia uma percepção de que, olha, a distância entre, vamos dizer, o PIB per capita médio da Ásia ou da África ou da América do Sul e o PIB per capita médio da Europa e da América do Norte, essa distância teria diminuído, dava sinais de que então está todo mundo crescendo. E a grande, então, sacação do Thomas Piketty é falar, olha, cuidado. Cuidado porque, primeiro, essa medida, quando você mede que, na média, né, a desigualdade no mundo diminuiu, porque, na média, as pessoas na África têm uma renda maior do que elas tinham antes, ou têm uma renda equivalente à que se tinha na Europa em determinado momento e tal. Toda vez que você fala em média, ele fala, olha, isso oculta a desigualdade. Porque, na verdade, você pode ter um fenômeno em que o PIB de fato está crescendo, mas não porque as pessoas todas estão subindo, mas porque alguns estão subindo tanto que, na média, parece que todos subiram, quando não necessariamente isso é uma verdade. E dentro dos países, ele fala, isso também começou a se mostrar mais e mais evidente. Que aquelas pessoas que, ao final da guerra, tinham uma pequena vantagem em termos de riqueza, ou conseguiram adquirir uma pequena vantagem com relação às outras em termos de riqueza, tinham cada vez mais condições de ampliar essa vantagem. Todo o sistema é organizado de uma maneira em que, quando a pessoa consegue alcançar uma determinada vantagem, a tendência é não só ela manter essa vantagem, mas essa vantagem naturalmente, por inércia, cresce. E essa é a grande, então, ideia do Thomas Piketty, a grande sacação dele, é que se nós não fizermos nada para corrigir a desigualdade, ela não tende a se corrigir naturalmente. Pelo contrário, ela tende a aumentar. E esse aumento não necessariamente tem a ver com meritocracia, com mérito, com esforço. Não. Ele está falando de um crescimento inercial da desigualdade. A pessoa se tornar cada vez mais rica que os outros, simplesmente pelo fato de que ela já é rica. E isso faz com que a riqueza dela se reproduza numa velocidade muito maior do que as outras pessoas que não têm aquele nível de riqueza vão conseguir jamais alcançar por esforço, por trabalho ou por qualquer coisa assim. Então esse é o argumento central do livro do Thomas Piketty. Eu recomendo, de novo, que seja lido, é O Capital no Século XXI. Há outros autores que se dedicam a estudar a desigualdade no Brasil. Tem um autor brasileiro chamado Pedro de Souza, um livro muito bom, um livro premiado, ganhou prêmio de melhor pesquisa da Unpox. Então, realmente um livro muito bom. E todos esses autores, todos esses pesquisadores, passaram a se dedicar, então, a essa questão da desigualdade. E um dos mecanismos que o Piketty e outras pessoas apontam como capaz de reduzir desigualdade é a tributação de heranças. Então, como é que funciona isso? Para quem não tem nenhuma ideia de como isso funciona, o Brasil tem tributo sobre herança, chama-se Imposto de Transmissão, Causa-Morte e Doação. Então, como o próprio nome diz, é um imposto que se cobra quando um patrimônio é transmitido de uma pessoa para outra em razão da morte do antigo titular ou por doação do antigo titular para o novo. Então, o imposto é cobrado nessas duas situações.
herança, né? Transmissão causa morte, e também por doação. Resolveram agrupar porque, em comum, essas duas situações, tanto a herança quanto a doação, tem o fato de que alguém está acrescendo o seu patrimônio sem nenhuma contrapartida, ou como a gente diz em direito, a título gratuito. Né? Ao contrário de uma compra e venda, em que eu aumento meu patrimônio imobiliário em troca de me desfazer de dinheiro ou de assumir uma dívida. Então, aqui o acréscimo patrimonial é oneroso, eu gasto para... Ainda que eu faça um excelente negócio e compre por um preço mais baixo, eu ainda estou pagando pelo imóvel. Então, o imposto, o ITCMD, né, Imposto de Transmissão, Causa Morte e Doação, tem essa característica, os dois fatos geradores têm como característica não terem uma contrapartida. Alguém está aumentando sua riqueza pura e simplesmente sem nenhuma contrapartida. Então, o Brasil tem esse tributo, está previsto na Constituição. Tá? Ele é um tributo de competência dos estados, tá lá no artigo 155 da Constituição, compete aos estados e ao Distrito Federal instituir imposto sobre transmissão, causa morte e doação. Então, cada estado tem o seu imposto e ele é específico, né, em cada estado. E o que a gente percebe é que em todos os estados no Brasil, esse imposto é sempre cobrado em patamares muito baixos. Tá? Para ter uma ideia, o estado de São Paulo, onde eu moro, cobra 4% sobre a base de cálculo, que é o valor da herança, né? Que é Então, o tributo existe no Brasil, só que ele é muito baixo. Tá? E isso já foi diagnosticado pelo Pedro, pelo Thomas Piketty e por outros, que esse imposto é muito baixo por questões ideológicas. Né? Basicamente, porque a herança é um valor caro aos mais ricos, aos mais abastados. A ideia de transmissão de herança é uma ideia muito cara ao pensamento capitalista, ao pensamento burguês. Não é à toa que a Constituição de 1988 previu, lá no seu artigo 5º, né, que será respeitado o direito à herança. Então, notem que houve uma preocupação do contribuinte. A Constituição de 88 é uma Constituição burguesa, uma Constituição capitalista. Não pensem que não, porque por mais que a gente veja algumas virtudes sociais na Constituição de 88, a Constituição de 88 é uma Constituição capitalista. É uma Constituição burguesa. E entre as várias notas, né, que dão esse arranjo burguês à Constituição de 88, está a previsão do direito à herança no artigo 5º da Constituição. Significa que isso é uma cláusula pétrea, não pode ser alterado nem por emenda constitucional. Significa que no Brasil será reconhecido, enquanto não houver uma revolução, né, que rompa com o sistema constitucional vigente, haverá direito à herança, ou seja, haverá a situação em que uma pessoa adquire o patrimônio que pertencia a outra em razão da morte desta outra pessoa. Isso é que é herdar, é você ganhar alguma coisa, você acrescer o seu patrimônio em razão da morte de outra pessoa. A gente pode pensar aqui assim, eticamente e filosoficamente, se é razoável esse direito. Né? Primeiro, ninguém venha defender que isso é um direito natural, que é natural da sociedade. Não, não é natural da sociedade. Já houve sociedades que não reconheciam o direito à herança, não faz parte da natureza animal o conceito de herança, né? De que alguma coisa pertence a um indivíduo e passará a pertencer aos descendentes dele quando ele morrer. Isso não é natural entre os animais e não é natural nem do ser humano, porque nem sempre foi assim.
Então, isso mostra como é que isso é um valor capitalista, um valor burguês, a ideia de que você vai poder, o seu patrimônio vai ser direcionado aos seus filhos. Eu digo que isso isso pode ser discutido do ponto de vista ético e filosófico, porque assim, primeiro, é uma retomada daquela ideia de roleta genética, né? A riqueza ou a aquisição de riqueza, que é um fenômeno social, né? Está sendo determinada por uma loteria genética. O fato de você ter nascido filho de alguém não denota nenhum mérito seu, né? Você não escolheu seus pais, então não tem nada a ver com esforço ou com mérito seu. E você ter dado a sorte de nascer filho de A ou de B pode significar que naquela sociedade você vai ser agraciado com uma pequena fortuna ou uma grande fortuna quando essa pessoa falecer. Então já tem um caráter aí, uma crítica que pode ser feita à ideia de herança, que é o fato dela não depender de você, de ser uma coisa puramente aleatória que gera uma vantagem muitas vezes desproporcional entre os membros da sociedade. Além disso, tem o lado de que é um enriquecimento com a morte, né? A gente consegue facilmente perceber que a perspectiva de enriquecer com a morte de alguém gera uma série de conflitos sociais. Tanto gera uma série de conflitos sociais, que a gente tem inúmeros enredos aí de homicídios, né, motivados por heranças, e o nosso direito prevê que a pessoa que atentar contra a vida de alguém ou tirar a vida de alguém fica automaticamente impedido de herdar daquela pessoa. Para a gente ter posto isso na nossa lei penal e na nossa lei civil, já indica que já é uma forma da gente reconhecer que a herança é um fator que incentiva a cobiça na sua pior forma, que é a expectativa de ficar rico com a morte de alguém pode levar, e não raro leva algumas pessoas, a atentarem contra a vida de outras para ficarem ricas. Então a gente pode discutir se a gente quer continuar vivendo num sistema que estimula ou que de alguma forma fomenta. Não estou dizendo que todo mundo mata por herança, não é isso, mas assim, pensar que um modelo que não observa nenhuma questão meritocrática, de esforço ou de habilidade pessoal, pura loteria, e ainda por cima pode ter como consequência essa questão da cobiça no seu grau mais extremo, de se questionar se isso é útil, né? Eu acho, por exemplo, extremamente danoso do ponto de vista psicológico alguém, vamos pensar aqui o filho de alguma pessoa muito rica, crescer, né, com a perspectiva, com a ideia de que ficará muito rico o dia que o pai morrer. Isso, não sei até que ponto isso faz bem. Aliás, não sou eu que digo isso, eu nem sou tão rico, nem tenho herdeiros, então não tem tanto problema com isso. Mas vários bilionários no mundo já deram declarações dizendo, olha, eu estou me desfazendo da minha fortuna, e aí a gente um dia trata disso, mas eu estou me desfazendo da minha fortuna porque eu acho que não é sadio meus filhos herdarem bilhões de dólares. Não quero dizer que eles vão ficar pobres, mas não me parece razoável que alguém herde bilhões de dólares. Enfim, esse é um pensamento que não é só meu. Há várias pessoas que pensam assim, inclusive pessoas que têm filhos e que são muito ricas. Então, é algo a se pensar, né? Pois bem, o que o Piketty coloca ele não faz essa análise moral, psicossocial, nada disso. Ele fala simplesmente em termos de concentração de riqueza. Ele mostra que no século XIX, né, no final do século XIX
E no final do século XX, a característica das sociedades é que cada vez mais a variável determinante para alguém ser rico era herdar, né? Ter herdado uma fortuna, ou ter adquirido uma fortuna por casamento, que era no século anterior aí uma situação também de transferência de patrimônio. Ter herdado uma fortuna é a variável fundamental para dizer se alguém vai ser rico ou não. Que a maior parte das grandes fortunas do mundo são fortunas herdadas, que crescem inercialmente a partir de um patamar herdado. Isso é uma constatação do Piketty, é uma constatação do Pedro de Souza, é uma constatação mundial. A Oxfam detecta isso em nível mundial. Então, o que o Thomas Piketty coloca é que se a gente não estabelecer um limite à transmissão de heranças, a gente não vai conseguir lidar com o fenômeno do aumento da desigualdade. O aumento da desigualdade vai crescer, vai continuar, enquanto a gente não estabelecer um limite para a transmissão de heranças. Ele demonstra lá, e aí ele faz uma demonstração, inclusive matemática, de que simplesmente a tributação de renda não é suficiente para inibir o aumento da desigualdade e que é necessário tributar heranças. Assim como é necessário tributar patrimônios, né, grandes fortunas, isso eu já tratei num outro vídeo. Então ele propõe isso e ele fala, olha, essa ideia não tem nada a ver com você extinguir a herança. Né? Não estamos falando em revogar o direito à herança, que, como eu já falei, no Brasil é cláusula pétrea. Nós estamos falando de limitar o direito à herança mediante a adoção de alíquotas progressivas para o ITCMD. Ele cita, o Piketty, que no pós-guerra, aquele período em que parecia que a desigualdade estava diminuindo no mundo, Inglaterra, Estados Unidos, França, Suécia, países capitalistas, portanto, tiveram alíquotas de tributo sobre herança que chegavam na alíquota máxima próximo de 90%, no Reino Unido acho que era 89%, nos Estados Unidos próximo de 80%, 79%, 82%, eu não lembro todos os números de cabeça. Na Suécia também uma alíquota bem acima de 60%, na França uma alíquota acima de 50%. E isso foi positivo, isso de fato representou um retardamento naquele crescimento inercial da desigualdade. Né? Isso funcionou como um freio ao crescimento da desigualdade. E esse freio foi retirado na década de 70. As políticas neoliberais, né, ganharam muita força. Então, Margaret Thatcher e Ronald Reagan, e depois o Bush pai, se esforçaram, se empenharam em reduzir essas alíquotas. Hoje, Estados Unidos já não pratica mais aquela alíquota de 80%. Hoje a alíquota, se não me engano, para a herança é 40%, caiu pela metade. Ainda assim é 10 vezes maior do que a do Brasil. Então, lá é mais ou menos, se eu tiver bom de memória, gira em torno de 40% a alíquota, a tributação sobre herança. Aliás, essa é a razão pela qual muitos milionários doam suas fortunas, porque eles sabem que se eles deixarem de herança, aquilo dali vai ser tributado. Então, não tem sentido para eles pagar aquele tributo, apesar de que, enfim, isso também já mostra alguma coisa sobre o sujeito, ele achar que não faz sentido pagar um tributo numa sociedade onde ele vive, onde ele vai deixar os filhos dele vivendo, ele achar que não pagar tributo é bacana, enfim. Mas o fato é que muitas dessas doações que a gente ouve, que a gente lê, né, que o milionário tal, bilionário tal, doou não sei quantos milhões, ou não sei qual parcela de sua fortuna, porque ele sabe que vai incidir 40% de tributo lá nos Estados Unidos. Né? Na Inglaterra a alíquota também diminuiu, mas se situa, se não me engano, na faixa de 30%. E no Brasil, 4%. Né? Parece que o estado que cobra mais, acho que cobra 7 ou 8%, o que cobra mais. Então, assim,
quando a gente fala nessas alíquotas altas, a gente não está falando que vai tributar, que a pessoa, que o Estado vai confiscar 80% da herança de alguém. Não é isso, né? O que a gente está dizendo é que vai haver um limite. Ninguém vai pagar 80%, porque pelo sistema de alíquotas progressivas, quem acompanha meus vídeos já está cansado de saber disso, mas pelo sistema de alíquotas progressivas, só uma pessoa infinitamente rica pagaria uma alíquota infinitamente próxima da máxima, no caso 80%. Porque ela é progressiva, então você vai dividindo a herança em faixas. Na primeira faixa não paga nada, na segunda paga 1% ou 2%, na terceira paga 4%, na outra paga 10% e depois paga 15%, na outra faixa paga 20%. Então o cara só vai pagar, de fato, 80% daquilo que superar um valor estratosférico. A gente pode pensar aqui, estabelecer, por exemplo, que aquilo que superasse 100 milhões de reais de herança, o que superar, ou seja, 100 milhões de reais o cara ia pagar outra alíquota, um pouco menor. Mas aquilo que superasse 100 milhões de reais, pagaria 80%. Você vai falar, mas coitadinho do cara, trabalhou, não vai deixar nada pro filho dele. Não, a gente não está falando de não deixar nada. A gente está falando de aquilo que superar 100 milhões de reais, pagar 80%. Quer dizer, se o cara tiver 200 milhões de herança, esses 100 entre 100 e 200, desses 100 o cara ainda ganharia 20 milhões, que já é uma bela fortuna, né? Então, fora que dos primeiros 100 ele ganharia ainda mais, né? Receberia ainda mais de herança. Então, quando a gente fala de alíquotas muito altas, não se assustem, por duas razões. Primeiro, a alíquota alta não se aplica a toda a herança, mas sim a parcela que superar um determinado valor, porque o sistema é progressivo. Estamos falando de alíquotas progressivas. Além disso, a gente está falando de faixas razoavelmente amplas, assim como no caso das grandes fortunas. Ninguém está dizendo aqui que o sujeito que herdar um imóvel de R$1 milhão vai pagar 800 mil de imposto sobre herança. Não é isso. Não é isso. A gente pode, com muita facilidade, pensar em mecanismos em que o único imóvel não pague, não importa o valor que seja, ou que o único imóvel só pague acima de um determinado patamar, ou que as heranças sejam tributadas globalmente, mas que a alíquota de isenção seja de 5 milhões de reais, que cá para nós é um valor bastante expressivo, considerando que a maioria das pessoas no Brasil não herda nada, né? O Brasil é um país pobre e a maioria das pessoas não deixa herança para os filhos. Então, a gente pode, se a gente pensar heranças acima de 5 milhões de reais, a gente está falando de pouquíssima gente e de gente muito rica, porque realmente a maioria das pessoas não deixa nenhuma herança. E 5 milhões de reais, sendo a faixa isenta, a maioria até da classe, que se considera classe média, né, não seria tributada dessa forma. Então, a gente não está falando em confisco aqui. Seja porque uma alíquota alta não significa que vai confiscar, vai ficar com tudo que a pessoa tem. Alíquotas altas foram praticadas, repito, em países capitalistas, sem que fosse considerado confisco. A gente, além disso, pode estabelecer faixas de isenção bastante amplas. Notem que modelos como este foram aplicados em países desenvolvidos e foram responsáveis pelo período de menor desigualdade desses países. É claro que o Piketty reconhece a importância da guerra, mas ele mostra que, matematicamente, o crescimento da desigualdade foi muito retardado ou foi muito desacelerado em razão de tributação como essa. E que, a partir da década de 70, quando este tipo de tributação, de política tributária, é revogada nesses países, de fato, o crescimento da desigualdade acelera brutalmente, ao ponto de que, conforme ele coloca no livro dele, no final do século XX, nós estávamos caminhando para o mesmo nível de desigualdade do final do século XIX. Tá?
aquele período em que as pessoas uns eram muito ricos porque eram donos de fazendas enormes ou de colônias, e outros eram praticamente escravos. No caso do Brasil, escravos. Então, a gente não está falando de tributar a herança de classe média, de impedir que você deixe um imóvel para os seus filhos ou uma empresa da qual você tira o seu sustento para os seus descendentes. A gente não está falando disso. A gente está falando de tributar heranças enormes por meio de alíquotas progressivas como um mecanismo para frear um pouco a desigualdade que só cresce no Brasil e no mundo e que é causadora de enormes problemas sociais. Quem é brasileiro sabe disso. Se alguém brasileiro mora nas grandes cidades e acha ok, normal e tranquilo circular por São Paulo, pela Avenida dos Bandeirantes, e ver a quantidade de gente morando na rua que a gente vê todo dia, se a pessoa acha que isso é normal do sistema, faz parte da sociedade e não precisa ser tratado como um problema de desigualdade, se alguém acha que isso é só um problema de pobreza, está muito enganado. Está muito enganado. Esse é um argumento importante a ser combatido. Muitas pessoas negam que a desigualdade seja um problema. Acham que o problema é a pobreza. A gente não tem que enfrentar a desigualdade, a gente não tem que rebaixar ninguém. A gente só precisa subir os outros. Esse é um pensamento, primeiro, ele parte do pressuposto que a pobreza não está relacionada com a riqueza, o que não é verdade, né? A gente sabe, há modelos econômicos que apontam isso nesse sentido, a gente sabe que a extrema riqueza ela só é possível onde há extrema pobreza. Não existe extrema riqueza em lugares onde não haja extrema pobreza. Esses dois os fenômenos estão relacionados. Um precisa do outro, tá, para existir. Então, o primeiro dado é esse. Esse argumento de que a gente não precisa se preocupar com a desigualdade, é só se preocupar com a pobreza. Olha, não é verdade pelo seguinte. A riqueza, ela existe por causa da pobreza. Ela se vale do ambiente de extrema pobreza para crescer. Então, é preciso sim trabalhar a desigualdade. E uma das formas é tributar a herança. A outra questão é essa que o Piketty trata, de que por mais que você tribute renda e distribua renda, você jamais vai conseguir compensar a desigualdade. Então, é necessário compensar a desigualdade não só redistribuindo renda, mas limitando o crescimento da riqueza. E aí ele propõe, entre outras coisas, a tributação de herança. De fato, a ideia é muito boa. Eu, pelo menos, acredito que é uma ideia muito positiva. Eu acho que no Brasil a gente realmente tributa muito pouco as heranças, muito pouco. Isso gera, inclusive, algumas fraudes e tal, chamados planejamentos sucessórios e tal. A gente tributa muito pouco a herança no Brasil. E num país em que a desigualdade é muito alta, em que existe muita pobreza e que o Estado não dispõe de recursos para prover serviços, materiais capazes de melhorar a vida da sua população mais pobre, me parece bastante razoável que a herança seja tributada de uma maneira um pouco mais incisiva. Eu, pessoalmente, acho que não vejo esse valor todo no direito à herança. Eu acho que a gente poderia até rediscutir o direito à herança, mas eu sei que esse é um tema muito mais controvertido, mas que a tributação sobre a herança não tem nada de controvertida ou de teoricamente criticável, tanto que já foi aplicada com sucesso em diversos lugares. Então,
o que eu queria trazer para vocês hoje era essa discussão sobre a tributação sobre herança, né, fundamentos para a gente aumentar a tributação sobre herança, discutir a possibilidade de aumentar essa tributação no Brasil como forma de promover a justiça e diminuir a desigualdade. Espero que vocês tenham gostado. Eu acredito que esse seja um vídeo razoavelmente controvertido. Então eu ficarei muito feliz com os comentários, mesmo daqueles que não concordem com a proposta e acham que existe uma outra razão para a gente manter um sistema de enriquecimento causa-morte tão intacto como a gente mantém atualmente no Brasil. É isso aí, pessoal. Agradeço por quem assistiu. Peço de novo para que curtam e compartilhem os vídeos do canal. E toda semana um vídeo novo sobre justiça e conformidade fiscal. Então se inscrevam, marquem o sininho para vocês receberem o alerta de que tem vídeo novo na área. Forte abraço e até o próximo.